Olá, seja bem-vindo ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário sobre a lição de juvenis. Nessa oportunidade, a lição de número 13, que vai ser ministrada no dia 29 de junho, próximo domingo. E a lição tem o título O Livro da Minha Vida. Como nós estamos no encerramento da lição, a gente vai fazer sim uma retrospectiva, na verdade, de tudo que já foi ensinado até aqui. Vamos lembrar aos seus alunos que este ano nós começamos com essa revista aqui, falando sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Então nós vimos várias coisas interessantes, a divisão dos livros, a cronologia. Esse trimestre também, com a nossa lição atual, nós vimos o Novo Testamento. E para encerrar essa lição, a gente vai falar qual é a importância desse livro que é tão precioso. É a literatura cristã mais importante que nós temos e que conta a história de um povo que, desde o seu início, que é o povo hebreu, posteriormente se transformou no povo de Israel e hoje nós conhecemos como povo judeu. Mas, especificamente na nossa lição, nós vamos ver que os objetivos dela estão distribuídos em reconhecer a relevância e a veracidade da Bíblia Sagrada, conhecer alguns fatos históricos que foram previamente anunciados nas Sagradas Escrituras e compreender a atualidade e a eficácia de seguir os preceitos bíblicos para ter uma vida abençoada. Logo no primeiro ponto a gente vai ver a veracidade da Bíblia. Então aqui a gente vai ver que o autor da nossa lição, ele fala o quão é importante a gente passar essa mensagem para os nossos alunos, E ele vai destacar alguns trechos de alguns momentos que são historicamente comprovados, de coisas que estão narradas na Bíblia e que de fato estão provadas, seja pela ciência, pela arqueologia. Então isso a gente vai ver que é uma confirmação daquilo que está escrito, de um registro histórico, um registro fidedigno e também na realidade, certo? A gente vai ver também algumas questões interessantes, como por exemplo, nós que somos cristãos, nós temos a ideia, vendemos a ideia de que a Bíblia é como um manual. A gente costuma comprar um equipamento eletrônico e ele sempre vem ali com um manual de instruções, mostrando como é que a gente deve utilizar ele. Da mesma forma é a Bíblia. A Bíblia é um manual para a nossa vida. E o que a gente vai aprender nela? A gente vai aprender como utilizar a vida, como usar, como fazer escolhas. A gente vai aprender de tudo, porque ela engloba todos os assuntos. Então, desde infância, desde conselhos para casamento, desde finanças, todos esses aspectos estão contidos nas Sagradas Escrituras. A gente também vai ver muitos exemplos de histórias que foram registrados, histórias de grandes homens de Deus que erraram, que pecaram, mas que tiveram a oportunidade de reconhecer os seus erros, foram perdoados e tiveram esse registro importante aqui. Por quê? Para que fosse exemplo para a nossa vida. Então, por isso nós consideramos a Bíblia Sagrada como um manual para a nossa vida, para a nossa fé. Ela alimenta a nossa fé, ela nos traz ensinamentos da parte de Deus. É o próprio autor, Deus, falando com o seu povo. Vamos ver também no tópico 3, que tem como título Útil para os nossos dias. O que significa isso? Significa dizer que apesar de ter sido escrita há tantos anos, há tanto tempo, por tantos escritores, ela continua sendo atemporal, ela continua sendo útil para os nossos dias. Quando abrimos uma passagem bíblica, conseguimos compreender de fato, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, da nossa vida, o que o Senhor tem para falar conosco. E é isso que a gente vai passar para os nossos alunos nessa próxima aula. Tem um trechinho aqui que é na página 95, nos subsídios do professor, e fala o que diz a nossa declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus. Ela diz assim: as Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Deus soprou nos Escritores Sagrados
os quais viveram numa região e época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. É exatamente isso que a gente tem que passar para os nossos alunos, que apesar de ter sido escrita por vários autores em diferentes épocas, em diferentes regiões, é um texto que é uniforme, ou seja, ele se completa e ele é muito atual para os nossos dias. Incentive os seus alunos a fazer uma leitura bíblica, não apenas no horário dos cultos, mas que eles possam se dedicar em casa a estudarem, a compreender melhor esse manual que é tão importante. Para finalizar, eu sei que você deve ter preparado muitas dinâmicas, né, ao longo desse trimestre. Não sei como é na sua sala, mas a gente costuma sempre fazer essa retrospectiva e também apresentar para os nossos alunos a nova lição. Eu estou aqui com a nova lição. Ela vai falar um pouco sobre os personagens marcantes da Bíblia. Então você percebe que nós estamos totalmente voltados para o estudo bíblico, né? No início estudamos o Antigo Testamento, agora estudamos o Novo Testamento e agora nós vamos nos aprofundar em alguns personagens bíblicos que foram importantes, que tiveram um grande destaque na palavra de Deus. E isso é algo importante para você passar para os seus alunos também, que eles possam se sentir incentivados a estarem se matriculando novamente e dando continuidade aos estudos. É isso, pessoal. Eu espero que Deus continue abençoando a sua vida e a sua aula e também os seus alunos. Até a próxima!